Eu estou tão feliz nessa manhã que eu acho que eu vou pregar em inglês e chamar o Felipe Parente para me traduzir. Oh my God! Isso que eu acabei de falar tem muito a ver com a mensagem de hoje. Deus me deu uma mensagem para essa manhã que se chama Pare de criar problemas. Para de criar problema. Esse ano quase todos os meus amigos que estão comigo desde 2017, os preletores que estão nesse altar desde 2017, 100% deles falaram para mim assim: Tiago, a conferência está tão leve esse ano. Eu estou vendo você tão tranquilo. Ano passado você estava quase tendo um ataque do coração. Tiago, o que está acontecendo? É o mundo espiritual. Eu falei: não, aqui esse ano eu não criei nenhum problema. Porque eu dobrei meus joelhos e falei: Deus, por que está mais leve esse ano? Ele falou: porque você não me deu trabalho. Aí se você deixar eu fazer, é leve. O meu fardo sempre vai ser leve e o meu jugo vai ser suave. Se você criar problema, você vai ter que carregar peso. Ano passado, tudo certo. Aliás, em outros anos, tudo certo. Aí eu olhava assim: vou criar um problema aqui. Pendura um negócio aqui, bota até ali, criava problema. Porque a maioria das vezes que Deus solta uma palavra sobre as nossas vidas, a maioria das vezes que Deus libera uma promessa sobre nossas vidas, no dia seguinte a gente começa a criar um problema sobre aquilo. Eu vou provar para você na Bíblia que nós somos especialistas em criar problemas um dia depois da promessa. É só a gente receber uma palavra de Deus que as nossas emoções começam a nos confundir e a gente começa a criar problemas que vão retardando tudo o que Deus prometeu. Às vezes parece que eu escuto a voz de Deus falando: não dá para você ficar emocionalmente igual quando você estava quando eu te dei a promessa, porque eu estava esperando que você continuasse dessa forma, mas quando você recebe a promessa, quando você recebe uma palavra, quando você recebe um ministério, quando você recebe um dom, no dia seguinte você começa a criar um monte de problema. Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, uma passagem muito famosa, mas que talvez você não tenha lido ou interpretado da forma que eu quero lhe ensinar nesta manhã. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 12. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua e da tua parentela. Sabe o que é parentela? Sabe o que é parente? Você sabe que parente não é família, parente é parente. A partir do momento que eu me casei com a Janine, meu pai, fica de pé, pai. Um forte aplauso para o meu pai, pastor Dário. O homem que eu mais honro na vida, que me ensinou tudo para eu estar no altar, foi meu pai. Mas depois que eu casei com a Janine, ele deixa de ser família e vira parente. Minha família é Janine e as crianças. E tem gente que não entendeu isso, está criando problema no casamento até hoje. Viu? Deus já está começando a pegar aí, já tem gente se batendo, cotovelada para cá, gente postando no Instagram, fala a Deus, hashtag fala a Deus. E aí Deus olha para Abraão e fala o seguinte: olha, eu não estou falando da tua família, porque Deus nunca vai separar a tua família, mas Deus às vezes vai te distanciar da parentela. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu ainda te mostrarei.
far-te-ei uma grande nação. Aqui começa a etapa da promessa. Deus, antes de entregar uma promessa, vai pedir para você deixar algumas coisas. Vou repetir. Deus, antes de te entregar uma promessa, vai pedir para você deixar algumas coisas. Olha, eu preciso que você deixe a casa do teu pai. Eu preciso que você deixe tua parentela. Eu preciso que você deixe essa terra que você vive hoje. Para quê? Eu te mostro no caminho. Porque com Deus, a única linguagem é a fé. Deus não fala outro idioma. Então, se você não acreditar sem ver, você nunca vai entender Deus e nem será entendido por Ele. Então, com Deus não tem garantia. Ah, se Deus me der uma garantia, eu faço isso. Ah, meu Deus. Com Deus não tem garantia. Ou você acredita na palavra, ou continua da vidinha que está. O que nós temos vivido como ministério hoje não tem nada a ver com estratégias ou capacidades, tem a ver com acreditar em palavras que não tinham a mínima condição de serem realidade na época que a recebemos. Mas nós simplesmente começamos a caminhar. Quando você caminha em cima da palavra que recebeu, você prova a sua fé. E Abraão, então, logo depois de ter que deixar algumas coisas, porque Deus só te entrega uma promessa quando você deixa o que Ele pede. É engraçado que Deus não te dá sem primeiro tirar. Por quê? Porque Ele não vai tirar o que você vai sentir falta. Ele vai tirar o que vai segurar a promessa que vem a seguir. Abraão, se você continuar nessa terra, se eu não tirar essa terra de você, você não consegue executar os meus planos. Porque na verdade, ao invés de você ser mais um nessa terra, eu vou dar uma terra só para você, na qual você será o patriarca. Para isso você vai ter que sair daí. Você vai ter que sair do meio dos seus parentes. Eu sei que você gosta dos seus primos, dos seus sobrinhos, eu sei que você adora os seus parentes, mas você vai ter que sair, porque eles não vão conseguir lidar com o crescimento que eu vou te dar. Já deixa eles ali, e aí Abraão já cria o primeiro problema. Qual foi o primeiro problema? Vou levar Ló comigo, meu sobrinho. É típico do ser humano. Deus acabou de falar. Ele fala assim, mas é que eu tenho uma estratégia, Deus. É que eu estou sabendo, Deus, assim, estou pensando, né? Vou caminhar sozinho, eu preciso de alguém para me ajudar. Vou só com a minha família, quem vai carregar minha mala, quem vai me ajudar? Eu vou levar Ló. A gente adora criar um problema um dia depois da promessa. Para quem já sabe o final da história, Ló e Abraão vão brigar. Ló e Abraão vão brigar, sabe pelo quê? Sabe pelo que eles vão brigar? Por dinheiro. Porque a Bíblia diz que os pastores de Abraão brigaram com os pastores de Ló. Porque o negócio deles era rebanho. O meio de sustento deles era rebanho. E quando você começa a crescer muito financeiramente, as pessoas que acham que você não merecia crescer, começam a brigar com você. Tem gente que acha que você não merecia crescer. Eles acham que sabem mais do que Deus. Eles acham que conhecem mais o teu coração do que Deus. Aí vem o teu negócio dando certo e fala assim, eu conheço o passado dela, ela não era para estar ganhando isso. Aí Deus fala, eu também conheço, já deletei e estou escrevendo o futuro dela. Mas a Bíblia vai continuar. Eu vou te fazer uma grande nação. Aí começa a etapa da promessa. Vou te abençoar. Engrandecerei o teu nome. O nome de quem? De Abraão. Muita gente não vai reconhecer o nome de Jesus como nome sobre todo nome, se primeiro não reconhecer o seu nome.
Porque geralmente não é um anjo que aparece para a pessoa e fala, reconheça o nome de Jesus. Ela começa a admirar alguém que está pregando sobre Jesus. Então Deus levanta o nome de Abraão para que o seu nome, o nome do Senhor da eternidade, seja reconhecido por séculos e por milênios. E tu serás uma bênção, Abraão. Eu vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui Deus dá a motivação pelo qual está abençoando Abraão, porque Deus nunca dá uma bênção para você comer. Ele dá uma bênção para que através de você todos comam. Ele fala o seguinte, eu estou te abençoando para que em você todas as famílias da terra tenham essa bênção. É por isso que quando você recebe um ministério, quando você recebe um dom, quando você recebe uma bênção, e depois está com vergonha de compartilhar, e depois está com medinho de falar, e depois fala assim, não é meu tempo, e você acha que manda nos tempos divinos, você começa a perder o que Deus entregou, porque tudo que Deus dá para você é que alcance muita gente. E aqui fica claro, porque Abraão, versículo 4, partiu como o Senhor lhe havia dito, mas Ló foi com ele. Primeiro problema criado, de muitos. E Abraão vai criar muito problema ainda. Esse foi só o primeiro. Tomou Abraão, Sarai, sua mulher, Ló, seu sobrinho, todos os bens que haviam adquiridos, as almas que lhe acresceram em Harã, ou seja, seus servos, as pessoas que estavam trabalhando para ele, e saíram para irem à terra de Canaã. Chegaram à terra de Canaã. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, para toda a sua descendência, eu darei esta terra. É engraçado que Deus está prometendo para Abraão algo material. Criou-se uma resistência num Deus que dá coisas materiais. Ele dá o que Ele quiser, porque Ele criou o espiritual e o natural. Ele dá o que Ele quiser. Não é você que vai decidir o que Deus dá para os outros. Ele para Abraão não está prometendo uma unção profética. Para Abraão ele não está prometendo milagres do céu e nem fogo daqui ou dali. Para Abraão ele está prometendo uma terra. Eu vou te dar uma terra. Porque somente quando você tem o seu próprio lugar, você se torna autoridade ali. Quando eu estou na casa dos outros, eu não escolho nem o que eu vou comer. Quando eu estou na casa dos outros, eu não posso reclamar nem do lençol que colocam. Mas quando eu estou na minha casa, quando é a minha terra, o que Deus me fala é o que eu faço. Então Deus promete uma terra para Abraão, porque Deus daria ordens divinas. E Abraão só poderia cumprir aquilo se ele fosse o dono da terra. Deus te entrega uma empresa. Quem aqui tem seu próprio negócio? Deus te entregou essa empresa para que você fosse a voz desse lugar. Para que você fosse a direção desse lugar. Por isso que Ele te deu essa terra. Porque se você fosse funcionário numa outra empresa, não importa o quanto Deus te falasse, você estaria submetido a uma outra autoridade. Quando Deus dá uma terra para alguém, é porque Deus vai colocar uma palavra na boca desse alguém. Quando Deus dá uma terra para alguém, é porque Deus já tem uma direção para o futuro desse alguém. Quando Deus dá uma terra para alguém, é porque essa pessoa vai ter que decidir coisas e não poderá estar debaixo de outro alguém. Então quando eu me caso, 18 anos atrás, e vou para a minha própria terra, e vou para a minha própria casa, continuo amando, respeitando e honrando meu pai. Mas agora na minha casa mando eu. Mas se eu ainda que casado estivesse morando na casa do meu pai, ele ia fazer comigo a mesma coisa que ele fazia quando eu morei lá 24 anos da minha vida. Passava de 5 minutos no banheiro. Tiago, água quente, desliga. Hoje eu de trauma fico 20 minutos no banho quente. Então eu podia ser casado,
Eu podia ter o diploma, eu podia ter qualquer coisa, mas se eu estivesse na casa dele, ele ia determinar até a quantidade de banho que eu posso, sim ou não? Você ia estar comendo no meio da tarde, ele ia passar e falar, bonito, hein? 3 ovos. Meu Deus, se fosse na casa de Eliel, quantos ovos seriam? Meu Deus. Meu advogado acabou de me escrever, para com isso. Não continua com isso. Os advogados agora assistem a pregação para falar, cuidado. Abraão, Deus aparece para Abraão, versículo 7, e diz, a tua descendência eu vou dar essa terra. Então Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então quando Deus confirma, vou te dar isso, ele constrói um altar e adora ao Senhor. Sabe o que é isso? É você adorar a Deus antes de se cumprir. Deus só te falou que vai acontecer, mas você acredita tanto em Deus, que se Ele te falou, você já considera feito. Se Ele te falou, você já considera? Está feito. Não importa se vai ser hoje, depois de amanhã, ou daqui a 10 anos. Aliás, a única garantia de vida que você tem é uma promessa. Enquanto não se cumpriu, você está vivo. E Abraão, então, constrói um altar ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz. E houve naquela terra uma fome. Houve o quê? Uma fome. Na época não tinha padaria, não tinha restaurante. As pessoas viviam de agricultura e caça. Se tivesse uma seca na terra, por exemplo, os animais morriam, as verduras, os legumes murchavam, desapareciam e uma fome tomava conta. E veio uma grande fome sobre a terra, ou seja, veio um grande problema. Logo depois da promessa veio um grande problema. Eu tenho uma fome, o que eu faço? A Bíblia diz aqui, ó. Abraão então decidiu ir ao Egito peregrinar, porque a fome era grande. E aconteceu que ele, chegando no Egito, olhou para Sarai, sua mulher, e disse, você é muito bonita, vão acabar me matando para ficar com você, vamos mentir, vamos dizer que somos irmãos. Pronto, Abraão é um grande especialista em criar problema. Primeiro, por causa da fome, ele decide ir para o Egito sem consultar ao Senhor. Segundo, ele fala, vamos mentir. Acho que Deus não vai proteger a gente. Eu acho que Deus não vai fazer os egípcios olharem diferentes. Na verdade, eu acho que eles vão querer me matar. Ele começa a conjecturar o que Deus não falou. Quando você conjectura o que Deus não te falou, você cria um problema. Ou seja, Abraão é o pai da... Está na Bíblia. Abraão é o pai da... Se o pai da fé criou problema depois de receber uma promessa, imagina quantos nós já criamos. Se o pai da fé, o homem que acreditava numa voz que não tinha referência. Hoje você acredita na voz de Deus porque tem muita referência, tem pregação, tem Bíblia, tem testemunho dos irmãos, tem histórico para trás, assim, tanta gente escutou a voz de Deus. Abraão não tinha referência alguma, por isso que ele é o pai da fé. Não tinha como comprovar que era Deus falando, ainda assim ele acreditou. O pai da fé, o homem que acreditava numa voz que ninguém conseguia dizer o que era, começou a criar problema imediatamente depois de receber a promessa. Típico do ser humano. A gente entra numa confusão mental, a gente entra numa guerra emocional, a gente entra num conflito, que quando Deus libera um dom, quando Deus libera uma promessa, quando Deus fala, vou te usar, quando Deus fala, eu vou levantar teu ministério, vou te dar isso. Quantas pessoas receberam um ministério nessa conferência? Quantas pessoas receberam um dom nessa conferência? O que você vai fazer amanhã? Nós nos tornamos especialistas em criar problemas imediatamente depois de um evento como esse. Você sai daqui cheio de promessa, você sai daqui cheio de palavra profética, você chega em casa na segunda, começa a criar problema. Eu vou mudar isso aqui, eu acho que
que esse apartamento está pequeno, vou com uma casa maior. Deus te falou, não, mas estou sentindo. Está sentindo de quê? Ano passado eu senti um monte de coisa para comprar destino, só criei problema. Fiquei meses pagando a dívida. Não foi o diabo não, fui euzinho. Abraão, não satisfeito em levar Ló consigo, apesar de Deus ter falado, sai da tua parentela, ele também decide, por causa de um problema, se mudar de país. E aqui está muito ruim. Aqui está ruim, está apertado para mim. Vou me mudar. Quantas vezes eu vou pregar, ou dar curso, ou dar aula nos Estados Unidos, em Portugal, no Japão, e os brasileiros que lá vivem me param e falam assim, ora por mim, eu estou em muita dificuldade. Eu falei, te trouxeram para cá escravo, o que houve? Te algemaram, te obrigaram a vir? Ele, não, eu que vim mesmo. Peraí, você quer que eu ore para te livrar de uma situação que você criou, você decidiu entrar, e agora eu vou orar para resolver? Não estou entendendo. Nós somos reflexo das nossas decisões? A gente fica 10 anos criando problema e quer resolver com uma oração de um dia. Essa matemática não está fechando. Abraão então vai criar um problema maior do que Ló. Ele vai se mudar de país e ainda vai entrar nesse país mentindo. Vamos falar que não somos casados. Vamos falar que somos irmãos. Primeiro, é uma estratégia não muito inteligente, porque se alguém realmente cismasse de pegar Sarai, ele não ia poder reagir. E outra coisa, mostra que até grandes homens e mulheres de Deus ficam com medo debaixo de uma ameaça que nem existe ainda. Alguém já tinha ameaçado tomar Sarai? Alguém? Ele estava com medo de uma ameaça que ainda nem existia. Como a maioria das ameaças que tentam parar o teu ministério nem existem, você já está parando. Mas foi o diabo que falou, o diabo te ameaçou. Não, mas é que eu acho. Você começa a achar coisas, e quem acha muito cria problema. Para você se mover no ministério, no dom que Deus te deu, no chamado que Ele te convocou, você não pode se mover pelo que acha, você tem que se mover pelo que Deus fala. Você não pode se mover porque está difícil. Porque o ambiente que Deus mais se move é justamente na dificuldade. Se Deus quisesse que você saísse dessa dificuldade para ir para um lugar onde tem comida, como na época de Abraão, sai de Israel, vai para Egito. Na época não era Israel ainda, era a terra de Canaã. E é engraçado que a promessa da terra de Canaã é uma terra que mana leite e ele está com fome nessa terra. Porque nós somos tão orgulhosos que nós queremos determinar o tempo de Deus fazer as coisas. Falou, você falou, tem que ser hoje. Deus falou, não, eu falei, tem que ser quando eu quiser. Tem que ser quando o soberano Deus, aquele que conhece o futuro, o Criador de todas as coisas, quando eu souber que é o tempo, sentir que é o tempo. Então não é porque Deus te deu uma promessa nessa conferência que segunda você vai estar exercendo o seu ministério, não. Você imagina Jesus, que aos 12 anos já sabia quem era, tanto que estava ensinando aos doutores da lei. Aos 12 anos estava ensinando os doutores da lei, e começa o seu ministério aos 30. Por 18 anos ele fica na carpintaria. A etapa mais difícil da vida é quando você já sabe quem é, você já sabe o que Deus te entregou, você já tem um ministério, mas tem que continuar no dia a dia. Essa é a mais difícil. E geralmente é na etapa dessa espera que você começa a fazer associações erradas, porque você quer apressar o tempo. Aí você se associa com pessoas que perseguem pessoas que iriam te levantar. Se você acreditar na promessa, é bom, mas não é suficiente.
O que você tem que fazer, além de acreditar na promessa, é não criar nenhum problema depois dela. Porque nesse tempo entre a promessa e o cumprimento, a gente começa a fazer coisas e tomar decisões que atrapalham tudo. Por exemplo, associações erradas. Você começa a querer apressar o tempo na vida. Você fala assim, se Deus me falou, tem que acontecer, né? Tem que acontecer logo. Então eu vou me conectar com aquela pessoa, eu vou fazer um acordo com ela ali, com ele ali, com aquilo. E quando você vê, você está andando com pessoas que são bloqueadores do que vai acontecer no teu futuro. Quando você vê, você está mudando de lugar sem Deus ter te falado. Está saindo da terra de Canaã só porque temporariamente está com fome, mas a promessa é que seria terra de leite e mel. E não ache que você está blindado ou blindada contra isso. Sabe por quê? Porque se aconteceu com Abraão, pode acontecer com qualquer um. Mas eu venho nessa manhã declarar sobre a tua vida e dizer que você vai parar de criar problemas. Que Deus te entregou promessas, Deus te entregou ministério, Deus te entregou dons, e você vai pegar esse dom, vai pegar esse ministério, vai pegar essa chamada e não vai criar nenhum problema sobre isso. Eu declaro que você não terá confusão mental. Será que Deus falou comigo mesmo? Será que é agora mesmo? Não, Deus falou agora, mas será? Se for de Deus, que Júpiter se alinha com Marte. Você pede uns sinais impossíveis, porque você não quer acreditar na voz de Deus. Eu profetizo que a partir de hoje, quando Deus falar, você, ainda que tenha que deixar a tua terra, a tua parentela, você vai fazer, e sem criar problema. Sem criar problema. Se Deus falou faz, faz. Se Deus falou para, para. Se Deus falou é o tempo, chegou o tempo. Se Deus falar não é o tempo, amém. Se Deus falar não é o tempo, não é o tempo. Nós precisamos entender que o reino espiritual funciona assim. Logo depois da promessa, o ser humano dá um jeito de arranjar um problema. Sabendo disso, agora nós vamos criar mecanismos para que a gente mesmo não freie o que Deus tem para a gente, porque o inimigo não consegue tocar no que é do eterno. Presta atenção, teu ministério é teu ou é de Deus? Teu dom é teu ou é de Deus? Tua família é tua ou é de Deus? Então como é que você vem me dizer que o diabo está tocando? Se o que é de Deus, o mal não toca. Será que é o inimigo que está tocando ou você que está criando o problema? Criando situações que estão só na tua cabeça. Tem situações que estão só na tua cabeça e você cria como se fosse verdade. E você começa a reagir àquilo como uma verdade. E é literalmente uma confusão mental, fruto da tua imaginação. Nessa manhã, acabou o tempo de você criar problema. Deixa eu te falar uma coisa. Se vier um problema na sua vida, é porque Deus quer enviar esse treinamento para você. Mas você nunca mais vai criar seus próprios problemas. O seu poder de decisão a partir dessa conferência será assertivo. Você vai escolher, vai decidir de forma assertiva. Nós sabemos que nós somos seres humanos, não somos perfeitos e podemos errar. Abraão errou. Mas Abraão, é bom se lembrar que ele era tão bom em criar problema, que Deus falou que ele ia ter um filho, estava demorando, ele falou, traz uma serva aqui, eu vou ajudar Deus. Ele era especialista e criou mais um problema, Ismael. Deus não tinha prometido Ismael, Deus prometeu Isaac. Abraão tinha um problema sério com isso. Ele não podia ver uma promessa que arranjava um problema. Tem gente que não pode receber uma palavra que já sai arranjando problema. Aí tem gente que sai daqui, vai para a igreja que congrega no domingo, fala assim, pastor, eu recebi uma palavra. Estava no ambiente profético, Deus me chamou para coisas maiores, aqui é muito pequeno para mim. Vai criar problema. Tem gente que não pode receber uma palavra que já cria um problema.
Tem gente que não pode ter uma promessa sobre a sua vida, que já começa: vou me mudar, vou sair daqui de Israel, vou para o Egito, vamos dar uma mentidinha para tentar nos proteger, afinal de contas Deus me chamou, então eu vou mentir para nos proteger. Não fala que é minha mulher não, fala que é minha irmã. A gente começa a criar a nossa própria armadilha. Mas esse tempo acabou para a gente. Nós não colocaremos armadilha para nós mesmos. Você será protegido, protegida de você mesmo a partir de hoje. Ser protegido de si mesmo é um desafio muito grande. Porque às vezes você está deitado na sua cama, pronto para dormir, a sua mente começa a te atacar. Você começa a pensar em um monte de coisa nada a ver. Começa a se oprimir. Começa a se acusar. Começa a pensar com ódio sobre outra pessoa. A tua mente te atacando. Como se o teu pior inimigo morasse dentro de você. Mas esse tempo também acabou, porque a tua mente será submetida à autoridade de Cristo. Os teus pensamentos serão blindados e protegidos pela mente de Cristo. O que você vai começar a viver a partir de hoje é: se eu tenho algum problema, foi Deus que enviou, porque eu não vou criá-los. É igual doença física. Doença física é o seguinte: existem doenças que você não fez nada e chega o diagnóstico, e existem doenças que você criou. Sim ou não? Então a doença que você não fez nada e aconteceu, isso é com Deus. Você não criou esse problema. Deus sabe de tudo. Agora, você pode se alimentar melhor para baixar essa pressão, para baixar essa glicose. Você pode se cuidar mais e não se cuida, você está criando um problema. Tem crente que não está precisando de mais oração não, está precisando de terapia. Não cuida da alma e está enchendo o saco da vida dos outros. Mas Deus te trouxe nessa manhã, Deus te trouxe nessa incubadora profética, que é a Conferência Destino, porque está chegando o seu tempo de receber a promessa e acelerar o processo para não criar problema. Eu não estou falando que você não vai ter problema na vida, preste atenção. Eu estou falando que esses problemas não serão criados por você. Sabe o que a gente estava lembrando? Eu e Janine, a gente estava conversando sobre minha sogra. Na última conferência ela estava conosco. Saiu da quimioterapia e veio direto para a conferência. Nesse ano ela está com o Senhor, não pôde vir. E minha sogra, ela tinha uma questão seguinte: quando a Janine era solteira e morava na casa dela, ela muito trabalhadora, né? Corria atrás, fazia faxina, trabalhava no camelô, dava um jeito. E aí ela conseguia R$100. A conta de luz, de água, era 90. Então ela chegava no final de semana e falava assim: puxa, vai ter luz e água para pagar segunda-feira. Mas até segunda-feira é tanto tempo, vamos pedir uma comidinha, esse final de semana, uma pizza, comer um cachorro quente. E ela pegava o dinheiro e gastava, com prazeres, pequenos prazeres. Adivinhe, segunda-feira, não tinha o dinheiro, cortavam a luz. Passava o tempo, cortava a luz. E aí quando ela veio morar com a gente, anos depois, uma das coisas que ela conversou comigo foi isso, e a Janine estava lembrando esses dias dessas coisas. Tem pessoas que a maioria dos apertos que elas viveram na vida, elas decidiram criar esses apertos. Por não saber dizer não para algumas coisas, elas criaram momentos mais difíceis ainda. Vou repetir. Por não saber dizer não para algumas coisas, criaram momentos ainda mais difíceis na sua vida.
Mas com você não será assim. Você vê que os nossos pais, eles têm o poder de nos ensinar até mesmo errando. Por isso que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Não quer dizer que eles vão acertar sempre, quer dizer que eles vão te ensinar mesmo errando. Pegou? Mesmo errando. Isso aí não é um modelo financeiro que eu quero para a minha vida, mas eu aprendi. Se eu tiver um dinheiro para uma finalidade, eu não vou usar para outra finalidade. Ainda botar na conta de Deus. Vou usar esse dinheiro que eu trabalhei, que era para pagar a conta, para um prazer, e Deus vai prover a conta. Não bota na conta de Deus, não. Ele falou: não, eu já te dei saúde e inteligência para administrar. Saúde para conquistar, inteligência para administrar. Quis gastar. Estou com 7 bilhões de pessoas para ajudar aqui no mundo, não dá para ficar parando. A gente acha que Deus é nosso babá, nossa babá, que vai ficar cuidando da gente nas coisas que a gente poderia resolver. O apóstolo Paulo diz que quando ele era menino, falava como menino, se comportava como menino, falava coisas de menino. Mas quando ele se tornou adulto, ele deixou as coisas de menino. Deixa eu te dar uma palavra nessa manhã. Você já cresceu, inclusive espiritualmente. Abandona a infantilidade espiritual. Abandona essa criança emocional. Já não dá para carregar essa criança emocional que você veio trazendo com muito peso até aqui, porque o próximo nível da promessa vai exigir que você tenha equilíbrio, vai exigir que você esteja forte, vai exigir que você esteja preparado, preparada. Não dá para continuar crescendo carregando o peso que você está carregando, criando os problemas que você cria. Você vai sair daqui com uma missão: você vai resolver todos os problemas que você criou. Você criou problema com alguém e não está falando com essa pessoa? Ligue e resolve hoje. É uma ordem divina. Você vai resolver hoje. Vai ligar para toda uma conferência: quero nem saber quem está certo e quem está errado, eu vou resolver hoje com você. Desculpa, me perdoa, e resolve. Está devendo dinheiro para alguém? Você vai ligar hoje para ela e vai falar o seguinte: ó, minha realidade é essa aqui, e eu vou te pagar assim. Resolve hoje e nunca mais cria problema, porque a partir de hoje a promessa está te alcançando, seu ministério está sendo entregue, e você não vai ser a pessoa que vai frear o que Deus vai fazer. Você vai ser o que vai facilitar o que Deus quer fazer na sua vida. Deixa os outros se levantarem contra você. Você não. Você não vai se levantar contra você mesmo, não. Você está proibido de fazer isso. Você está proibido de sair daqui e criar problema para a sua vida. Tem gente que estava se sentindo muito sozinho, resolveu casar e criar um probleminha. Estou sozinha, estou muito solitária. Eu sei que ele é Satanás escondido nesse corpo, mas vou casar, porque sozinho eu não fico. Então case com Satanás. Tem gente que não está com dinheiro para cumprir todos os seus compromissos ou realizar um sonho. Em vez de botar o joelho no chão, vai lá para a mesa do gerente pedir empréstimo. Para de criar problema. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus quer que você tenha, Ele vai te dar toda a condição para ter. Você vai ser o que vai emprestar, você não vai pedir emprestado. Emprestarás a muito, mas tu não pedirás emprestado. Eu encerro dizendo que ainda assim Abraão terminou bem. Eu quero te dar um consolo. Os teus erros humanos do meio do caminho, as tuas associações erradas, as palavras que não eram bem assim você falou, as pequenas mentiras que você disse, como Abraão também falou, estão sendo desconsideradas por Deus. Porque todo aquele que se arrepende diante do Senhor, o sangue de Jesus tira toda condenação. Ainda sim, Abraão terminou bem. Mesmo sendo um homem que criou alguns problemas para o seu próprio chamado, ele terminou bem, porque ninguém consegue ir contra a soberania de Deus. Se Deus falou, vai se cumprir.
Mas Abraão em algum momento teve que ajeitar a sua trajetória. Presta atenção, porque a pregação dessa manhã é para você ajeitar a sua trajetória. Porque não importa como você agiu ou no que errou até aqui, a partir de hoje, para. Eu fiz até hoje, a partir de hoje, para. A partir de hoje você vai chegar para Ló e falar: Ló, eu quero tanto que tu vá embora da minha vida, irmão, que faz o seguinte, ó, escolhe para onde você quer. Eu te dou a preferência da escolha. Para onde você quer ir? Se você for para a esquerda, eu vou para. E se você for para a direita, eu vou para. Escolhe. Aí Ló olha para as campinas de Sodoma, uma região no Vale do Jordão, florida. E ele escolhe pelo lugar e não pelas pessoas. Ali estariam as pessoas que estavam fazendo tamanha maldade que Deus mandaria fogo do céu para consumir. E quando você escolhe pelo lugar e não pelas pessoas, você paga o preço que Ló pagou depois. Eu vou para aquela empresa porque paga melhor. Eu vou para aquela igreja porque é mais moderna. Vai pelo lugar e não pelas pessoas. Abraão falou: você vai para cá? Então Deus decide meu destino. Deus decide o meu destino. Você vai para lá? Então Deus quer que eu vá para cá. E a partir dali, Abraão começa a receber a revelação divina de tudo aquilo que tinha sido prometido. A Bíblia diz assim, ó, Gênesis 14: e quando Ló saiu da vida de Abraão, Deus voltou a falar com Abraão. Desde o capítulo 12 Deus não falava com Abraão. Quando Ló saiu da vida de Abraão, Deus falou assim: olha para o norte, olhei. Olha para o sul, olhei. Olha para o leste, olhei. Para o oeste, está vendo? Tudo isso que você está vendo é a terra que eu te prometi. Deixa eu te falar uma coisa: Abraão já estava na terra e não sabia, porque tinha gente bloqueando a visão dele. Abraão já estava na terra e não tinha ideia, porque ainda não tinha deixado coisas que Deus falou lá no capítulo 12 para deixar. Se Deus vai te dar uma promessa, Ele vai pedir para você deixar coisas. Se Deus vai te dar uma promessa, Ele vai pedir para você deixar algumas pessoas. Tem pessoas que se encaixaram na tua vida até hoje, mas depois da promessa elas não se encaixam mais. Para de criar problema. Para de fazer coisa que Deus não mandou você fazer. Vou inventar aqui um projeto. Vou abrir aqui uma empresa. Eu adoro gente que abre empresa. É o que sustenta o país. É o que dá empregos. Eu sou mentor de empreendedores, adoro isso. Só que só faça se Deus mandou você fazer. Não faz porque está todo mundo fazendo, não. Aqui tem empresários que estão no meu grupo seleto de mentoria anual, o Destiny Mind. São empreendedores que estão construindo o futuro comigo. Fica de pé quem é do Destiny Mind, por favor. Aqui, ó. Fizeram o método Destiny. Depois do método Destiny, aplicaram para entrar no Destiny Mind. Deus abençoe vocês. Então, eu acredito na empresa de cada um deles. Eu acredito que tem que abrir empresa, dar muito emprego. Mas se Deus te falou, não cria abrir empresa sem Deus te falar é criar problema, hein? Para quem não sabe, mais de 70% das empresas no Brasil falem nos primeiros 5 anos. Vai criar problema para você. Agora, irmão, se Deus te deu a direção, não tem situação econômica, não tem não sei o que, essas desculpas que o pessoal, ninguém quebra o que Deus disse que vai crescer. Ninguém quebra o que Deus disse que vai dar certo. Por isso eu venho nessa manhã como um profeta dizer que se Deus te falou, vai dar certo. Não atrapalha. Deus vai fazer sozinho, não vai precisar de você se meter e atrapalhar. Não dá uma de Abraão e cria um Ismael, não. Espera o Isaac. Espera o Isaac. É que a gente não sabe esperar.
e na espera, a etapa da carpintaria ali de Jesus. Imagina se Jesus fosse um criador de problemas. Ele foi exemplo em tudo, ele não criou nenhum problema. Falou, quer saber? Vou fazer um milagrezinho aqui, estou aguentando não. Com quantos anos Jesus fez seu primeiro milagre? Com quantos anos Jesus fez seu primeiro milagre? 30. Me diz uma coisa, Jesus com 28 anos não tinha doente não? Será que não existia cego? Não existia aleijado? As pessoas não morriam? E quando ele tinha 22? Já é um homem? Já sabia que era Deus? Já sabia sua missão na terra? Mas ele não ousou, sabendo quem era, adiantar o tempo. E você recebe uma promessa hoje e amanhã quer botar em prática e estragar tudo? Você está proibido de estragar sua vida. Você está proibida de criar problema. Está solteira? Deus ainda não te falou, aguenta mais um pouco. Esperou até agora. Esperou até agora. Está na empresa que não gosta? Espera Deus te direcionar para uma próxima ou abrir teu próprio negócio. Não cria problema. Eu vou lá falar com o meu patrão tudo que ele tem que escutar. Não cria problema. Chegou o tempo do meu ministério. Meu pastor lá na minha igreja tem que me dar oportunidade. Ah, ele tem? Mas não chegou o tempo do teu ministério? Começa a pregar na internet para ver se alguém vai te escutar. Se chegou o tempo, você não precisa que ninguém abra a porta para você não. Teu chamado vai falar mais alto. Agora quando não chega o tempo e você quer porque quer que aconteça a promessa, você começa a encher o saco dos outros. Dá uma oportunidade, faz isso aqui, não sei o que, me empresta dinheiro, faz isso aqui. Você começa a querer adiantar os tempos. Você vira uma pessoa inconveniente, uma mulher inconveniente, um homem inconveniente. Mas eu vou repetir, você está proibido de estragar a sua vida. Você está proibida de criar problemas. A partir de hoje, a promessa vai se manifestar. A partir de hoje, o teu chamado vai aflorar. Tudo que você está recebendo nessa conferência vai acontecer. Deus não te trouxe aqui por acaso. Vai acontecer. Agora eu quero fazer um chamado. Somente as pessoas que reconhecem que os maiores problemas que você viveu até hoje foi você mesmo quem criou, fica de pé. Só quem reconhece isso. Você pode até colocar a culpa em alguém, mas você sabe que foi você. Senhor, quantos problemáticos nós temos, Senhor. Que conferência é essa? O próximo apelo para a próxima conferência é você que é problemático. Clique aqui e venha. Nós somos os criadores dos nossos maiores problemas. Vou te dar um exemplo. Um amigo meu me procurou essa semana. Falou, Tiago, você tem que me escutar, cara, eu tô com um problema aqui. Eu falei, calma, cara, você vai ter um ataque do coração, vamos encontrar o que está acontecendo. Ele sentou, falou assim, rapaz, tem um cara falando mal de mim, lá não sei o quê, ele acha que ele quer me derrubar. Eu falei, calma aí, cara, calma. Respira. Quem? Fulano. Falou o quê? Não, eu não escutei. Me contaram. Me contaram que ele falou o quê? Falou que ele falou isso. Então deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, você é mais problemático do que essa pessoa. Porque você sendo quem é em Cristo Jesus, sabendo o que Deus te chamou, você está criando esse escândalo todo por uma coisa que você nem sabe se realmente foi assim, que você escutou pela boca dos outros. E mesmo que tivesse sido assim, nem é tão grave. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Porque isso que estão falando de você é o mínimo do que ainda vão falar quando Deus te levantar mais. Então tem vezes que o problema, chegou um probleminha na gente,
A gente pega esse probleminha e transforma num problemão dentro da gente. A gente faz esse problema virar um trauma. Você está proibido de pegar probleminha e transformar em problemão. Você vai sair daqui como um solucionador de problemas e não como um criador deles. Se hoje tua família é abençoada, é por causa desse criador de problemas, Abraão. Sabe por quê? A promessa supera os seus problemas. A promessa supera os seus problemas. Eu vou repetir para você pegar. A promessa supera todos os seus problemas. Eu sei que você criou muitos, mas a promessa que está sobre você é maior. Eu sei que você se prejudicou, mas a promessa que está sobre você é maior. No final deu tudo certo para Abraão. Não foi porque ele não errou, foi porque ele tinha uma promessa. Para quem tem uma promessa, vai dar tudo certo no final. Para quem tem uma promessa, vai dar tudo certo no final, vai dar tudo certo para você. E eu declaro que tudo que você precisa para resolver seus problemas hoje, todas as ferramentas, todas as condições emocionais, espirituais, Deus vai te ajudar hoje. Eles não vão continuar mais na tua vida, porque a promessa vai se cumprir. Nós declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E aqueles que creem aplaudam o Senhor com toda a força, com todo o entendimento, dando glória ao único que merece receber a glória, aquele que te entregou a promessa e aquele que vai cumpri-la na tua vida, aquele que te confiou um chamado e vai executá-lo. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.